Tem histórias que parecem loucura, histórias que à primeira vista são tão absurdas que ninguém acredita. Mas então você começa a pesquisar mais, encontrar documentos, relatos, testemunhas, coincidências estranhas e de repente surge aquela pergunta que não sai da sua cabeça: e se for verdade? Ao longo da história surgiram teorias da conspiração que dividiram o mundo. Algumas foram completamente desmentidas, porém outras continuam sem explicação até hoje. E algumas eram chamadas aí de conspiração até serem comprovadas anos depois. No vídeo de hoje vamos conhecer as 15 teorias da conspiração mais famosas, misteriosas e assustadoras de todos os tempos. E eu já vou te avisando, a teoria apresentada no tópico 3 é tão persuasiva que até hoje milhões de pessoas a consideram uma verdade incontestável. Então já deixa o like, se inscreva no canal e prepare-se para questionar tudo, bora lá! 15. A chegada do homem à lua foi falsa? Em 1969, o mundo inteiro assistiu ao momento em que Neil Armstrong se tornou o primeiro homem a pisar a lua. Mas nem todo mundo acredita nessa história. Segundo uma das teorias da conspiração mais famosa de todos os tempos, os Estados Unidos teriam gravado tudo em um estúdio secreto para vencer a corrida espacial contra a União Soviética. Os defensores da teoria apontam detalhes considerados estranhos, como por exemplo a bandeira se mexer, o vento e a ausência de estrelas nas imagens. Porém aí os cientistas já explicaram esses fenômenos diversas vezes. Mas a dúvida ela ainda continua viva para muita gente. Afinal, será que realmente fomos à Lua? Ou assistimos aí o maior espetáculo produzido pela humanidade? E outra pergunta, por que não voltamos? 14. O monstro do Lago Ness. Existe uma criatura gigantesca escondida nas profundezas de um lago na Escócia? Essa pergunta intriga pessoas há quase um século. O famoso monstro do Lago Ness teria sido visto pela primeira vez em 1933, quando várias testemunhas afirmaram observar algo enorme se movendo na água. Pouco tempo depois, uma fotografia que mostrava uma estranha criatura com pescoço comprido se tornou famosa no mundo inteiro. Mas anos mais tarde a imagem foi considerada uma fraude. Mas isso não acabou com a lenda não. Até hoje surgem relatos de pessoas que juram ter visto o Ness. Será que realmente existe uma criatura desconhecida vivendo naquele lago? Ou não passa de uma imaginação geral? 13. Os Illuminatis controlam o mundo? E se os acontecimentos mais importantes do planeta fossem controlados por uma organização secreta? Segundo essa teoria, um grupo conhecido como Illuminati estaria manipulando governos, economias e até celebridades nos bastidores. A teoria surgiu a partir de uma sociedade real criada na Alemanha, mas os conspiracionistas acreditam que ela nunca desapareceu. Eles apontam símbolos escondidos em clipes musicais, notas de dinheiro e eventos importantes como supostas evidências. Embora não existam provas concretas, a teoria continua extremamente popular. Talvez porque a ideia de um grupo secreto controlando tudo seja muito mais integrante do que acreditar que o mundo funciona no caos. 12. O Triângulo das Bermudas. Imagina entrar em uma região do oceano e simplesmente desaparecer sem deixar rastros. É exatamente isso que tornou o Triângulo das Bermudas tão famoso. Localizado entre a Flórida, Porto Rico e as Bermudas, o local ficou conhecido por relatos de navios e aviões que desapareceram misteriosamente. Com o passar dos anos, surgiram explicações cada vez mais bizarras. Alguns falam em alienígenas, outros acreditam em portais dimensionais. Até quem diga que os relatos da cidade perdida de Atlanta estariam escondidos ali no fundo do oceano. Os cientistas apontam fenômenos naturais e erros humanos como explicação. Mas uma coisa é certa, o Triângulo das Bermudas continua sendo um dos maiores mistérios do planeta. 11. Elvis Presley fingiu a própria morte? Em 1977, o mundo recebeu uma notícia chocante. Elvis Presley, o rei do rock, havia morrido.
mas quase imediatamente começaram a surgir teorias de que tudo não passava de uma farsa. Segundo aí os conspiracionistas, Elvis teria fingido a própria morte para escapar da fama e viver uma vida tranquila longe dos holofotes. Desde então, milhares de pessoas afirmam ter visto o cantor em supermercados, restaurantes, cassinos e até mesmo aeroportos. Algumas fotos chegaram a circular pela internet como supostas provas. Claro, nenhuma delas foi confirmada, mas até hoje existem fãs que acreditam que o Elvis Presley nunca morreu. E convenhamos, se existe alguém capaz de voltar dos mortos e continuar sendo famoso, provavelmente seria o próprio rei do rock. 10. O assassinato de JFK foi uma conspiração? Em 1963, o presidente americano John F. Kennedy foi assassinado diante de centenas de testemunhas. A versão oficial afirma que tudo foi obra de um único homem, Lee Harvey Oswald. Mas muita gente nunca acreditou nessa explicação. Segundo diversas teorias, o assassinato teria envolvido a CIA, a máfia, políticos influentes ou até mesmo governos estrangeiros. O que alimenta os mistérios são contradições nos relatos e documentos que permaneceram secretos durante décadas. Mais de 60 anos depois, milhões de pessoas ainda se perguntam: será que Oswald realmente agiu sozinho? Ou tinha algo muito maior acontecendo nos bastidores? 9. O projeto MKUltra. Algumas teorias da conspiração parecem absurdas, até que se provam verdadeiras. Durante a Guerra Fria, a CIA realizou um projeto secreto chamado MKUltra. O objetivo era estudar formas de controlar ou influenciar o comportamento humano. Os experimentos incluíam drogas, hipnose e testes psicológicos. O mais assustador é que muitas pessoas participaram sem saber, e quando os documentos secretos vieram à tona, o escândalo foi enorme, e isso fez muita gente parar para pensar: se uma conspiração desse tamanho realmente aconteceu, quantas outras coisas ainda podem estar escondidas? 8. Os reptilianos estão entre nós? Agora se prepara, porque a teoria fica maluca. Segundo alguns conspiracionistas, vários líderes mundiais seriam na verdade criaturas reptilianas disfarçadas de seres humanos. A teoria ficou famosa graças ao escritor David Lucker, que afirmou que uma raça de extraterrestres reptilianos controla o planeta há séculos. Os defensores da teoria analisaram vídeos de políticos e celebridades procurando supostas transformações nos olhos ou expressões estranhas. Especialistas dizem que tudo não passa de uma ilusão visual ou falhas de vídeo, mas a teoria continua popular até hoje, porque convenhamos aqui entre nós, a ideia de lagartos comandando o mundo é tão absurda que acaba sendo impossível ignorar. 7. Atlântida realmente existiu? Uma cidade avançada, uma civilização poderosa e um desaparecimento misterioso. Essa é a história de Atlântida. A lenda surgiu nos escritos do filósofo grego Platão, há mais de 2000 anos atrás. Segundo ele, Atlântida era uma sociedade extremamente desenvolvida que afundou no oceano após uma grande catástrofe. Desde então, exploradores procuram vestígio dessa cidade perdida, e ao longo dos anos, suportes às evidências até surgiram em diversas partes do mundo. Mas até hoje ninguém encontrou provas definitivas. Será que Atlântida foi apenas uma história criada por Platão, ou existe uma civilização perdida, escondida em algum lugar no fundo do mar? 6. O experimento Filadélfia. Imagina um navio desaparecendo completamente diante de várias testemunhas. Parece ficção científica, mas essa é exatamente a história por trás do famoso experimento Filadélfia. Segundo a teoria, durante a Segunda Guerra Mundial, a Marinha dos Estados Unidos realizou um teste secreto para tornar um navio invisível. Mas algo teria dado errado. Alguns relatos afirmam que a embarcação simplesmente desapareceu e reapareceu quilômetros de distância segundos depois.
Outras versões dizem que membros da tripulação sofreram efeitos terríveis após o experimento. O governo, ele sempre negou que isso tenha acontecido. Mas a história se espalhou pelo mundo todo e virou uma das teorias da conspiração mais famosa de todos os tempos. E a pergunta continua: foi apenas uma lenda ou um experimento que nunca deveria ter sido revelado? 5. O caso Roswell. Se existe uma teoria da conspiração que ajudou a popularizar os extraterrestres no mundo inteiro, essa teoria é a teoria de Roswell. Tudo começou em 1947, quando um objeto misterioso caiu em uma fazenda no estado do Novo México, nos Estados Unidos. Inicialmente, os militares divulgaram que haviam recuperado destroços de um disco voador, mas poucas horas depois mudaram completamente a história. Segundo a nova versão, tudo não passava de um balão meteorológico. Foi aí que a desconfiança começou. Muitas pessoas acreditaram que o governo encontrou uma nave alienígena e escondeu a verdade do público. Alguns relatos afirmam que até corpos extraterrestres teriam sido encontrados no local. Mais de 70 anos depois, Roswell continua sendo um dos maiores mistérios da ufologia. E para muitos, aquela mudança repentina de versão nunca foi uma coincidência. 4. Os chemtrails. Você já olhou para o céu e viu aquelas longas trilhas brancas deixadas pelos aviões? Para a maioria das pessoas isso é completamente normal. Mas para as pessoas defensores da teoria, existe algo muito mais sinistro acontecendo. Segundo eles, os aviões estariam espalhando substâncias químicas secretas sobre a população. As supostas finalidades variam bastante: controle climático, experimentos científicos, manipulação da população e até mesmo projetos secretos de governos. Os cientistas afirmam que essas trilhas são apenas vapor de água congelado em grandes altitudes. Mas para os conspiracionistas, essa é uma explicação que não é suficiente. E toda vez que várias trilhas aparecem cruzando o céu, a teoria volta a ganhar força. 3. A Área 51 esconde alienígenas? Chegamos no top 3 e talvez a teoria da conspiração mais famosa da história. No meio do deserto de Nevada existe uma base militar cercada por segredos. Uma base tão misteriosa que durante muitos anos o governo americano sequer admitia que oficialmente ela existia. Estamos falando da Área 51. Segundo a teoria, o local guarda naves extraterrestres capturadas, tecnologias alienígenas e até mesmo seres de outros planetas. A lenda ganhou ainda mais força depois do caso Roswell. Muitos acreditam que os destroços da suposta nave recuperada em 47 foram levadas para lá. O governo afirma que a base é utilizada para testar aeronaves militares secretas. Mas para muita gente isso não explica todos os relatos estranhos vindo daquela região. E talvez seja justamente esse mistério que mantém a teoria viva até hoje. Porém, eu acredito que com a fama que a Área 51 recebeu, se realmente existisse algo lá, hoje em dia já foi retirado. 2. A nova ordem mundial. Imagina que os acontecimentos mais importantes do planeta não aconteceram por acaso. E se existisse um grupo secreto controlando governos, economias e até crises mundiais? Essa é a teoria da nova ordem mundial. Segundo seus defensores, uma elite extremamente poderosa estaria trabalhando há décadas para concentrar cada vez mais poder. Alguns apontam reuniões de bilionários, organizações internacionais e grandes eventos mundiais como evidência. Outros acreditam que o objetivo final seria criar um governo global único. Não existem provas concretas para sustentar essa teoria, mas ela continua aí extremamente popular. Talvez porque a ideia de alguém controlando tudo nos bastidores seja uma explicação tentadora para um mundo cada vez mais complexo. 1. O governo já fez contato com alienígenas? Chegamos à teoria que ocupa o primeiro lugar da nossa lista. E talvez aí a mais fascinante de todas. Afinal, estamos sozinhos no universo? Segundo milhões de pessoas ao redor do mundo, a resposta é não. E mais do que isso, os governos já saberiam dessas respostas há décadas.
há teorias que afirmam autoridades possuem evidências secretas sobre essas vidas extraterrestres e escondem essas informações da população. Relatos aí de pilotos, militares, vídeos de objetos voadores não identificados e também documentos revelados só nos últimos anos. Isso só aumenta o interesse pelo assunto. Embora nenhuma prova definitiva tenha sido apresentada, o tema continua despertando enorme curiosidade, porque se essa teoria estiver certa, ela mudaria completamente tudo o que sabemos sobre a humanidade e também sobre o nosso lugar no universo. E aí? Qual dessas teorias da conspiração mais mexeu com a sua cabeça? Será que o homem realmente foi à Lua? Ou será que foi que existe algo escondido na Área 51? Será que a Atlântida já existiu? Ou será que os governos ao redor do mundo sabem muito mais sobre o extraterrestre do que imaginamos? A verdade é que alguma dessas teorias provavelmente nunca serão respondidas. E talvez seja exatamente isso que as torna tão fascinantes. Agora eu quero saber sua opinião aí nos comentários. Qual dessas teorias você acha mais possível? E qual é a mais completamente absurda? Comenta aqui embaixo que eu vou ler tudinho. Se você gostou do vídeo, já deixa seu like e se inscreva no canal para ativar o sininho e não perder nada nos próximos vídeos de mistérios e curiosidades.